Qual a relação de Cristo Jesus com as mulheres? A gente ouve falar cada absurdo. Nós vamos tratar desse tema hoje. O que não está escrito na Bíblia, pois estes irmãos espirituais, muitos deles tiveram presentes na passagem de Cristo Jesus na terra. E os próprios espíritos relatam aquilo que não está escrito nesta Bíblia que nós conhecemos, inclusive sobre Maria Madalena. É uma visão deturpada sobre a presença das mulheres na vida de Cristo Jesus. É interessante para você? Interessou? Fica aqui conosco. Madrugada com Deus. Aproximando a espiritualidade de você. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Que bom que você está aqui. Nós vamos abordar esse tema ele é no mínimo picante. No mínimo. Sim. Por quê? Porque muitas pessoas falam besteira sobre a presença das mulheres na vida de Cristo. Uns já dizem que o Cristo foi casado, que o Cristo tinha um caso com Maria Madalena, que tinha isso, tinha aquilo. Tolice, uma mente podre vê podridão em qualquer coisa. Até na ação crística, quer dizer, na ação do Cristo. Absurdo, não é? Então Maria Madalena ela teve um papel importantíssimo. Por que falamos hoje dela? Porque hoje é um dia de Maria Madalena. Dia de Maria, dia 22 de julho. Então, por que não abordarmos esse tema? Maria Santíssima teve um papel importante, sim, na missão do Cristo. Sim, pois ela colocava em prática aquilo que o Cristo falava. Ela simplesmente não ficava limitada a ouvir. Ela ouvia e ia aplicar aquilo que o Cristo ensinava aos seus discípulos a fazer. E assim fez Maria Madalena. E fez a diferença. Tanto que não é por acaso que o Cristo, depois da sua ressurreição, apareceu a quem? Por que será? Por que será? Então, meus irmãos, tiramos essa ideia tortuosa de que as mulheres não tiveram um papel importante. Claro que teve, tanto que está aí. Maria, mãe de Jesus, o papel que Maria Santíssima tem. Maria Santíssima também sendo uma mulher, e naquela época, nós sabemos, até hoje tem região do planeta que despreza a presença da mulher, o poder da mulher. E naquela época não era diferente. A mulher não tinha a voz que hoje tem. Mas Maria Madalena, como Maria Santíssima como Maria Madalena se destacavam porque elas faziam. Elas não ficavam melindrosas, elas faziam. Elas iam à rua, elas iam às catatumbas onde muitos moravam, separados da população porque tinham doenças. E Maria Madalena ia lá curar, porque Jesus assim dizia: quer se curar das suas dores, das suas chagas? Cura os outros. Vá curar os outros. Vá, se prontifique a lavar as feridas e a sua ferida será limpa. E assim fez Maria Madalena. Quem vai abordar esse tema? Nosso irmão Bezerra de Menezes, juntamente com o Julio Del Toro, mostrando uma visão espiritual da presença de Maria Madalena na missão de Cristo Jesus. Vamos ouvi-los? Então eu convido a você, antes de mais nada, vamos fazer uma prece. Vamos orar a Deus. Vamos pedir que haja claridade na nossa visão, na nossa mente, no nosso coração, diante de tanto que nós precisamos ainda agregar de conhecimento. O que pedimos é que não nos falte a luz do entendimento, da compreensão, que possamos ver a vida com a amplitude que a vida tem. Não ficar limitando a vida àquilo que acreditamos ser a totalidade, que não é. Você sabe que a vida torna-se grande quando você engrandece a sua visão, não é? Engrandecer a visão significa buscar, agregar conhecimento. Uma vida torna-se pequena quando você limita. Não, isso aqui é certo. Sabe a história da caverna? A vida inteira, a história da caverna, né? O mito da caverna,
de Platão, Sócrates, que viviam ali dentro, até que teve um maluco e disse, espera aí que eu vou sair daqui. Você sabe que tem uma animação, um desenho que mostra, é bem interessante. Tá aí uma dica para você, se você quiser, uma animação que mostra uma família que vivia na caverna, mas tinha uma menina maluca que ousou sair dali. E os pais ficaram desesperados. Não, você não pode sair daqui, porque elas tinham que voltar para a caverna antes do sol. Se eu não me engano era isso, eu não lembro muito bem. Antes do sol se pôr. Enfim, ela ousou a sair e descobriu que existe uma vida muito mais ampla. Será que você não vive dessa forma, limitada? Então vamos na prece pedir para que não haja limitação na nossa visão, na nossa vida. Vamos? Com toda a sinceridade de alma. Senhor, aqui nós nos entregamos à Sua presença para que a Sua luz possa nos fazer enxergar o que não vemos, possa perceber o que não percebemos, possamos fazer o que não fazemos, para ter o que ainda não temos. E pedimos com todo o fervor de alma que no amanhecer deste novo dia tenhamos, Senhor, em primeiro lugar, a paz, mas não a paz do mundo, que os homens não nos podem dar, mas a paz Tua, Senhor, Deus, a paz de Deus, e que não nos falte a sabedoria, e que tenhamos a força na resistência de todo qualquer que seja o mal que venha contra nós, pois desejamos olhar o mundo com os olhos cheios de amor. Queremos alcançar em nós a paciência, a compreensão e a prudência. Queremos ver além das aparências os Teus filhos, Senhor, como Tu mesmo os vês. E assim, não vê senão o bem que há em cada um deles. Senhor, fecha os nossos ouvidos a toda calúnia. Guarda, Senhor, a nossa língua de toda e qualquer maldade, para que somente de bênçãos se preencha a nossa alma. Que sejamos tão bons e tão alegres que todos aqueles que se aproximarem de nós sintam a Tua presença. Reveste-nos de Tua beleza, Senhor, para que no decurso deste dia que amanhece, nós Te revelemos a todos. Que assim seja. Amém, amém, amém. Graças a Deus. Eu me sinto recarregado depois de uma prece, quando essa prece ela sai não das palavras, não da boca, mas do coração. Eu me sinto mais recarregado, mais seguro de que sou capaz de realizar aquilo que a vida me proporciona. Sou capaz de cumprir com os meus compromissos. Pois se a vida me colocou onde eu estou, é porque eu sou capaz de cumprir aquele compromisso para subir a compromissos maiores, patamares maiores. A evolução é isso. A evolução ela pode ser impedida quando o próprio ser em evolução não acredita na capacidade de executar o que ele está para executar, do que ele é responsável de fazer. Qual é a sua responsabilidade? A semana só está começando, mas qual é a sua responsabilidade? Não ache que ela é maior do que o seu potencial, porque não é. Não engane-se com isso. Se a responsabilidade é grande, maior é a sua capacidade. Então, faça tudo aquilo que é designado a você. E deixa eu te falar uma coisa, quando nós chamamos a você a atenção da responsabilidade, não é só aquilo que você faz no seu campo profissional. É a responsabilidade de cuidar do seu corpo. Você está doente? Então você tem a responsabilidade de cuidar melhor do seu corpo para vencer a doença. Você está com um problema familiar? Você tem uma relação difícil? Você está capacitado a vencer. Pois essa é uma obrigação sua.
É uma oportunidade que a vida te dá. Então, quando nós falamos em cumprir as suas obrigações, não estamos falando apenas da obrigação profissional, não. Não associe a isso, não. Associe que tudo que a vida te coloca à frente é porque você é capaz de solucionar. Acredite nisso, pois não há, pelo amor de Deus. Sabe, tem um trecho da Bíblia onde Jesus ele faz uma comparação bem tola, bem singela, para que não falte compreensão. Ele diz o seguinte: se tu que és mau, está falando de quem? Ser humano, comparando ao amor de Deus, sabe dar boas coisas aos teus filhos, quem seria Deus que não? Imagine Deus. Aí ele compara: se teu filho te pede uma pedra, tu por acaso vai dar a ele? Perdão, se teu filho te pede um pão, tu por acaso vai dar a ele uma pedra? Se teu filho te pede um peixe, tu daria a ele uma serpente? Não. Então tudo que Deus nos dá é porque nós somos capazes, sim, de tirar o proveito. Creia nisso, creia nisso. Vamos lá, vamos ouvir nosso irmão Julio Del Toro. Quando Cristo na terra esteve visível, muitos homens queriam aprender qual era o talento que ele tinha de conquistar tanta gente. O Senado romano ficava indignado com a capacidade de fluência, de palavra, de comunicação que tinha aquele homem, que conseguia fazer com que muita gente parasse para lhe ouvir. Quando Cristo caminhava, até o vento se silenciava, os pássaros, os animais, e a voz do Cristo, amorosa, forte, esclarecedora, ia cortando o ar e chegando nas almas de cada um daqueles que se colocavam com humildade para aprender. Algumas pessoas que estavam ao lado de Jesus começaram a pedir trabalho, e Cristo dizia: acolhe os que estão aflitos, estende a tua mão àqueles que precisam de vós, deixa os teus ouvidos abertos para ouvir, mas sem julgar, deixa a tua boca para falar algo que traga bom ânimo, e não apenas algo que venha a criticar. Vá onde os outros não vão, visite aqueles que não são visitados, ajude aqueles que foram esquecidos. Nesse momento, dos grupos valorosos na terra começavam a trabalhar. Um à frente, Maria Madalena, que começava a entender as lições que Jesus viria trazer. Lições essas que fazia com que estes que estavam a sofrer encontrassem em seus corações amor. Em vales de sofrimento, muitas vezes à noite, escondido daqueles que viviam em seu vilarejo, saía ela, carregando alguns alforjes, alguns sacos, alguns pães, algumas ataduras, algumas faixas, alguns ungüentos. Eu começava a olhar esses irmãos que, além das montanhas, viviam lá separados dos outros pelas enfermidades que carregavam. Ao trabalho de auxílio, que nunca mais parou, fez com que muitas almas conseguissem encontrar a fé novamente. Maria Madalena, a cigana que muitos ainda não conhecem, que trabalhou junto a Jesus as lições de amor para fazer com que os homens vencessem em si mesmos as suas imperfeições.
por ir além do que os outros queriam ir, por fazer além daquilo que os outros queriam fazer. Ela foi muitas vezes praguejada, perseguida e mal difamada, como se chama cá. Uma difamação causada simplesmente pela intolerância daqueles que não queriam realizar. Eu grifei aqui nessa mensagem de Julio Del Toro um trecho que é muito belo, onde ele diz o seguinte: quando Cristo caminhava, até o vento se silenciava, os pássaros, os animais e a sua voz, a voz do Cristo, amorosa, forte e esclarecedora, ia cortando o ar e chegava nas almas de cada um daqueles que ali se colocava humildemente para aprender. Belo, não é? E em real, viu? Real. Pois a Bíblia relata que Jesus falava à multidão, mas não tinha a caixa amplificada, não tinha um microfone. Não tinha caixas de som. Ali era Jesus falando e a voz dele chegava aos corações de cada um daqueles que estavam ali, reunidos para aprender. Outro trecho é o trecho de Maria Madalena, onde ele cita aqui: nesse momento, grupos valorosos na terra caminhavam e trabalhavam. À frente, Maria Madalena, que começava a entender as lições de Jesus, viria fazer com que outros entendessem também. Então ele relata que Maria Madalena, ela pegava as lições do Cristo e aplicava na sua vida. Maria Madalena, ela fora muito perseguida porque era um espírito que tinha um conhecimento grande. Ela se destacava diante das mulheres, inclusive diante dos homens, pois ela sabia ler, coisa que era rara naquela época. Ela sabia trabalhar com dinheiro, coisa que mulher não fazia. E ela conseguia, sim, multiplicar os próprios bens. Ela era rica, ela tinha um poder aquisitivo bom, porque ela herdou dos seus pais. E aí ela começou a multiplicar os seus bens para ajudar a missão de Cristo. E ela ia em busca dos sofredores para apaziguar os corações daqueles com a mensagem do Cristo Jesus. Maria Santíssima se destacou como o próprio Julio Del Toro relatou aqui. Obrigado, meu irmão Julio Del Toro. Obrigado a esse Espírito Maria Santíssima. Obrigado a esse Espírito Madalena, Maria Madalena. Obrigado às mulheres que estão sempre à frente, abrindo os caminhos, desde o nascimento. A mulher abre o caminho da encarnação para que o homem, o ser humano, venha a este mundo e possa cumprir a sua missão. Obrigado, mulheres. Vamos lá dar seguimento aqui a esse dia especial. E quem vai nos relatar a história de Maria Madalena e Maria Santíssima é nada mais, nada menos que Bezerra de Menezes. Jesus teve mais vezes com Maria Madalena e Maria Santíssima do que com todos eles em todas as vezes. Poucos relatos eles escreveram porque ficavam com seus corações arredios em saber que Jesus estava com aquelas mulheres. Eles faltavam humanidade em muitas das ações que eles, ao realizarem as suas viagens,
assim o faziam. Quanto a Maria Santíssima e Maria Madalena, em que a humanidade fez questão de esquecer, observando as suas trajetórias, as mesmas com o amor que tinham por Jesus, fez com que elas saíssem ao mundo e foram muito mais longe do que os apóstolos e consagraram muitas dessas comunidades existentes hoje que defendem os evangelhos e a mensagem do Cristo. Foi Maria Santíssima quem trouxe a matéria a esta casa, quem trouxe cada um dos irmãos e nos convidou a esse trabalho. Foi graças à ação de Maria Madalena que os nossos irmãos, os ciganos, como vocês assim o chamam ainda, atuam nesta casa para tirarem os preconceitos que até então, trazidos da alma de vocês, do trabalho que esses assim o realizaram quando estavam com Maria Santíssima, quando estavam com Maria Madalena. A Maria Santíssima e Maria Madalena terem que sair pelo mundo sozinhas, no momento em que os homens mandavam no mundo. E vocês até hoje não se deram o trabalho de ler o Evangelho que Maria Santíssima escreveu. Mesmo alterado pelos homens, o Evangelho que Maria Madalena escreveu, a visão dela do Cristo, do que não está nos relatos do Evangelho. Quando Jesus vinha pós-crucificação, para estar com elas. Muito mais do que aqueles homens de dura cerviz. Não sejam orgulhosos, porque o tempo chegou. Olha, eu vou te contar, é emocionante ouvir o relato de Bezerra de Menezes sobre Maria Madalena, Maria Santíssima. É emocionante mesmo, sabe? Saber que estes espíritos, eles se dedicaram muito, mas muito na propagação do Evangelho de Cristo Jesus. Mesmo diante de um período onde a mulher não tinha direitos, onde a mulher não tinha voz. Estes espíritos saíram pelo mundo, como foi relatado aí por Bezerra de Menezes, propagando o Evangelho de Cristo Jesus, propagando a mensagem libertadora. E ele relata que Maria Madalena e Maria Santíssima conseguiram agregar mais do que os próprios apóstolos. Que coisa, né? Só que o mundo era muito machista, até parece que mudou muito, né? Mas o mundo naquela época, muito machista, nem sequer relatou ali a ação de Maria Santíssima e Maria Madalena. Tanto que ele cita aqui o Evangelho de Maria Santíssima, o Evangelho de Maria Madalena. Você sabe que foram escritos sim. E o próprio ser humano acabou escondendo. Então, Bezerra de Menezes, ele nos faz refletir sobre a ação destas duas mulheres poderosas. Obrigado, Bezerra de Menezes. Obrigado, Maria Santíssima. Obrigado, Maria Madalena. E ele cita que Maria Madalena, primeiro, fora Maria Santíssima que designou a abertura dessa casa no plano físico, para que o Evangelho de Jesus fosse levado de uma forma mais simples aos corações simples, aos corações humildes. E assim está sendo feito.
Essa mensagem está chegando ao seu coração, que é humilde, simples e poderoso. E aí, ele cita que Maria Santíssima, fora Maria Santíssima, que trouxe os ciganos espirituais para essa casa para quebrar com o quê? Com o preconceito que ainda existe nos corações dos homens. Homem ser humano, não é? Olha que coisa. Maria Madalena, ela está à frente do trabalho que a casa faz também, junto com os ciganos espirituais. Gente, eu fico emocionado, sinceramente, eu me emociono em ter a oportunidade de ouvir uma mensagem como essa. Eu me emociono. Eu não sei você, mas a emoção me invade o coração, me invade mesmo. Obrigado, Maria Madalena, obrigado, Maria Santíssima, obrigado, Bezerra de Menezes, obrigado, obrigado mesmo. Olha, no Livro dos Espíritos, na questão 822, a pergunta que Allan Kardec fez é a seguinte: a legislação justa deve garantir igualdade de direitos entre homens e mulheres? Resposta: sim, a lei deve garantir igualdade de direitos entre homem e mulheres, sem privilégios. A emancipação feminina é sinal de progresso, enquanto sua opressão indica barbárie. Como espíritos podem encarnar em ambos os sexos, não deve haver diferença de direito entre eles. Claro, não é? Hoje nasci como homem, nessa encarnação nasci como homem, e na próxima? E outras que já tive? Isso é tolice querer separar os sexos, ou diminuir. Isso é tolice, como disse muito bem, quando há essa separação, essa opressão, as mulheres mostram ainda a barbárie que há do ser humano. Obrigado a Allan Kardec e agradeço a você que está sempre conosco aprendendo. Hoje, para mim, foi um dia muito especial. Foi não, né? Está sendo um dia muito especial, dia de Maria Madalena. E Maria Santíssima, que designou essa casa a ser aberta, também nosso agradecimento. Hoje, às 16 horas, nós temos a vibração de paz pelo Brasil e trouxemos aqui um corte que fala sobre o primeiro dia dessa casa. Você sabe como é que foi? Edna, por favor, Edna e Gilson Pimentel nos relata. O primeiro dia da casa a Edna estava. Como é que foi esse dia? Como é que foi essa noite? O Gilberto me ligou, ele falou assim, olha, doutor Adolfo marcou uma reunião para quinta-feira. Tudo bem? Você consegue vir? Aí eu falei, a gente já não estava mais trabalhando no mesmo lugar, né? Eu falei, tudo bem, que horas? Vem aí umas 7 horas. Aí quando foi 8 horas, estávamos lá. Quem que estava lá? Estava a Francisca, o Gilberto e eu. E aí o nosso irmão, chegou primeiro o nosso irmão Jesus Gonçalves, explicando, né, que ele veio antes, que eles estavam preparando, né, o Gilberto para esse reencontro novamente de manifestação do nosso irmão Adolfo Schultz. E aí, por bastante tempo ele foi conversando com a gente, falando da nossa responsabilidade. E eu aquela perguntinha, nossa, mas será que é o doutor Adolfo mesmo, né? Eu ia até te fazer essa pergunta, Edna, e eu fiquei pensando, eu pensava... Como é que você estava, o que você sentiu naquele dia? Então, e aí foi momento? assim, porque eu fiquei tão envolvida no que o irmão Jesus estava falando, do compromisso espiritual, da nossa responsabilidade, da forma assim que a gente parou, né, o trabalho que vinha fazendo, onde a gente participava, que não foi encerraram os trabalhos espirituais e ponto, né? Isso, né? O Gilberto já falou aqui várias vezes. E o irmão, ele falou, acho que por uns 20, 25 minutos, o irmão Jesus Gonçalves.
E aí ele falou assim, agora o nosso irmão Adolfo Schutz vai conversar com vocês. E foi assim uma coisa que a gente sabe o jeitinho que ele chega, né? Uhum. Então quando ele chegou, e eu com aquela interrogação do tamanho do mundo, né? Aí quando ele chegou, o jeitinho que ele faz assim com as mãos, né, que ele fez, ele virou para mim e disse, como está o meu irmão José Antônio Parmegiani? Aí eu disse, é ele. Né? E aí pronto, né? Foi um chororô danado, porque já fazia quase 2 anos, né, que a gente não tinha esse contato, né, mais, né, com ele, assim, diretamente, ele através da mediunidade do Gilberto, enfim. Mas foi assim, e aí ele disse para mim, né, nenhuma casa é dona dos espíritos. E que ele continuava atendendo todas as pessoas que o procuravam, que mesmo não tendo, né, o trabalho através da mediunidade, que ele nunca, eu estou ficando emocionada, que ele nunca tinha abandonado nenhum daqueles que ele cuidava. Aí o Parmegiani falou, meu Deus, Gilberto, você vai começar tudo de novo. E a gente, porque é um trabalho que exige muito, né? Exigia muito. E aí a gente não tinha como começar, né? E aí onde depois ficou em hospital, a casa de um, casa do outro, casa de um, casa do outro, até foi na casa dos meus pais, foi na minha casa, foi na casa outros amigos também, do Alziro, que a gente ia, né? Até que a gente começou na cozinha, na casa do Gilberto, de sábado, de 15 em 15 dias. Foi o primeiro local que a gente teve físico, né, para fazer esse atendimento. Engraçado que às vezes você pensa em construir a casa para depois iniciar um trabalho. Ali, na verdade, o trabalho começou e depois que vem a necessidade de ter uma casa, né? Obrigado, Gilson Pimentel. Obrigado de coração, Edna, por relatar a nós o nascimento do Templo Maria Santíssima na parte física, no mundo material, que fora de forma simples, como simples é a mensagem do Cristo Obrigado, Edna. Puxa vida, viu? Obrigado pelo relato. E obrigado a você que está conosco. Obrigado mesmo. Sentimento de gratidão, um sentimento nobre, que é preciso instigar em cada um. É preciso instigar esse sentimento nobre que cada um traz. Instigue em você mesmo. Seja grato, gratidão. Agradeça a Deus pelo dia, agradeça a Deus pelas experiências, agradeça a Deus pelas situações desagradáveis, pois são elas que te dá a oportunidade de mostrar o seu potencial. Agradeça, nós agradecemos a você. Eu agradeço a você pela permissão concedida de estar na tua presença. Agradeço mesmo, como agradeço essa casa, como agradeço ao dirigente dessa casa, como agradeço a Deus. Olha, a casa tem muita atividade, a casa tem um papel muito importante, sim, na implantação nos corações das pessoas, o Evangelho de Jesus. Eu sempre lembro aqui da missão da casa, trazida, designada pelo mentor espiritual Adolfo Schutz, que é reunir, reagrupar, redirecionar, reespiritualizar o seio familiar na mensagem do Evangelho do Cristo de Deus na terra. A mensagem de Jesus, a mensagem do Cristo Jesus, esta é a missão desta casa. Está reagrupando as famílias na mensagem desse Cristo, na mensagem libertadora. Então, sinta-se parte desta casa, não fique à parte. Te convido, faça parte desta casa. Todos os dias, humildemente, eu te peço, faça parte dessa casa. De alguma forma, contribua com esse trabalho na expansão da mensagem do Cristo aos corações. Faça parte. É um convite, tá? Não se sinta obrigado, é um convite. Mas como fazer, Júlio? Propague a mensagem, dê um like, torne-se membro do canal, ajude financeiramente. A casa precisa, sim. Por quê? Quando se tem recursos, esses recursos são totalmente direcionados à implantação de espaços
que acolha, que abrigue, que ampare, que estimule as pessoas a se tornarem melhor. É o que nós queremos abrir ali e vamos abrir em Belo Horizonte. Então contamos com você. Nos ajude nesta, nos ajude. Peça e recebereis. Nós acreditamos nisso e trabalhes para alcançar. É o que estamos fazendo. Amanhã estaremos de volta. Wilson, coloca aí esses 2 vídeos, a gente coloca aqui. Se você quiser continuar acompanhando as mensagens dessa casa, tá aí, ó. A mensagem de Jesus, né? Trazida por esses espíritos no Templo Espiritual Maria Santíssima. Então eu acredito que esse tema foi importante, não é? Amanhã estaremos de volta. Salve Jesus, salve Maria Santíssima.